Olá, amores! Tudo bem, pessoal? Vamos lá, a gente vai dar continuidade nesse aprendizado que a gente está tendo sobre tipos de personagem, tá? Então, na atividade que vocês precisam fazer, vocês vão criar um personagem mascote, né? Nessa última atividade que vocês fizeram. Criação de um personagem mascote, pensando também naquilo que a gente já aprendeu sobre personagem, né? A gente aprendeu sobre os estereótipos, os arquétipos e tudo mais. E agora a gente vai dar continuidade a isso. Falando nessa ideia dos momentos dos personagens, porque assim, se você parar para pensar, o personagem ele tem diversas máscaras, vamos dizer assim, porque personalidade mesmo ele só tem uma, mas tem alguns momentos do personagem que ele pode ser, por exemplo, sombra, né? O que, que seria esse personagem sombra? Ele vai estar ali meio naquela ideia de vingança, naqueles sentimentos mais sombrios, né? Ele pode estar no momento dele pícaro, por exemplo, quando ele está super tirando sarro, super alegre, brincalhão, tá? Então a gente vai perceber que nessa ideia da criação do personagem, ele também tem momentos, né? Que você pode ir pensando nisso. E a gente fala que é como se ele fosse assumindo em determinados momentos essas máscaras. Eu até coloquei a imagem do Jack Sparrow, que eu gosto bastante dele, porque ele tem muito essa mudança de comportamento, né? Às vezes ele tá mais engraçado, às vezes ele tá mais sarcástico, mas também às vezes ele tá mais sério, mais sombrio. E é isso, o personagem, ele, de uma certa maneira, ele vai trazer sempre essa ideia de ser parecido com o ser humano, né? E tem uma coisa que a gente precisa começar a pensar bastante, que é sobre a inversão de padrões, né? A gente tem sempre aquela ideia, por exemplo, da mulher que salva, o mocinho que salva a princesa. Então a gente vai invertendo, a gente pode começar a pensar nessa inversão de padrões, ou seja, você subverter a convenção, né? Sair um pouco do comum. Então a gente tem um exemplo dessas duas princesas, né? Que são princesas, a Valente ali, uma princesa mais guerreira, né? Ela tá até ali com arco e flecha e tal. E a Frozen também, uma princesa que não fica ali sempre à espera do príncipe encantado. A gente tem um personagem principal, que é o Shrek, por exemplo, fez tanto sucesso porque ele é um. Às vezes ele é mal-humorado, né? Ele é engraçado também, mas ele chega a ser bem mal-humorado. Ele é um ogro, né? E ele tá ali como o herói da história, como o personagem principal. Então, a gente pode ter aquela ideia do herói mal encarado, que encara os bonitões, que é no caso do Shrek, enfim. Então a gente vai pensando agora nessa questão da inversão de padrões, para vocês criarem o personagem, né? E pensando também nessas ideias. Então, a gente tem aquilo que a gente chama de anti-herói, né? Que ele não possui todas as virtudes de um herói. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. Um dos mais famosos que a gente está tendo agora é o Deadpool, né? Porque o Deadpool é um anti-herói. Uma das características do anti-herói é que ele mata e o herói nunca mata, né? Wolverine. E tem até que nem, por exemplo, assim, o Pica-Pau. O Pica-Pau ele é considerado um anti-herói, né? Porque ele é cínico, né? Ele é capaz de ações deploráveis para conseguir o que ele quer. Ele não consegue vencer os próprios defeitos. Então, a diferença de um anti-herói e de um vilão é que o anti-herói ele tem a aprovação das pessoas, tá? E ele acaba se tornando um herói a partir do momento que a plateia ali, que o público se solidariza com ele, com as questões pessoais dele. E aí a gente pode começar a pensar também nessa ideia de antagonista e anti-herói, porque existem alguns antagonistas que eles fazem tanto sucesso que eles acabam tomando quase que o papel do principal. Então, eu já até comentei isso com vocês, que está muito comum a gente perceber, no cinema principalmente, o cinema trazendo as histórias dos antagonistas, dos vilões. Então a gente vê o filme específico do Coringa, o filme da Mulher Gato, o filme dos personagens que seriam ali antagonistas, e também eles podem até ganhar tanta simpatia do público, que nem é no caso, por exemplo, aí do Seu Madruga, né, na turma do Chaves, que ele acaba tornando
ele se torna muito importante, né? Ele sai, aquilo que a gente sempre fala que o legal de quando a gente cria um personagem é ele sair. Ai, eu ia fazer um risquinho aqui, ele acabou mudando de slide. Mas ele sair para outras mídias. Eu ia falar das camisetas ali, né? Do Seu Madruga. Então as pessoas acabam se identificando bastante, às vezes, também com esse anti-herói. E também a gente tem as anti-heroínas, que seriam essas vilãs, essas antagonistas, meio no estilo bad girl, ou seja, essa garota meio mal, né? Meio malvada. Então, é uma coisa que a gente vê bastante. E aquilo que a gente estava até comentando em sala para o pessoal que foi, essa ideia, por exemplo, das personagens sensualizadas, né? É muito comum a gente perceber essa figura mais sensualizada na mulher gato, por exemplo. E o caso da Arlequina eu acho bem interessante, porque esse daqui, ó, era a imagem, a figura da Arlequina, né? Nas histórias, nas primeiras histórias. Depois ela passou disso aqui, desse número 1 aqui, ela passou para esse 2 aqui, que você tá vendo aqui atrás, ó. Tá vendo esse 2 aqui, ó, bem diferente. E agora a gente tá com essa Arlequina aqui, mais jovial, mais revisitada, vamos dizer assim, com uma característica mais atual, mais contemporânea. Mas uma das coisas que eu estava bastante comentando em sala é a respeito dessa ideia de você ter sempre as personagens femininas muito sexualizadas, né? As mulheres, elas não querem mais se ver nesse papel de objeto sexual, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a principal característica de um personagem é a gente fazer com que o público se identifique com ele, com que as pessoas queiram viver o papel daquele personagem, né? Então, essa característica da Arlequina em alguns visuais dela, por exemplo, aqui ela tá até um pouquinho mais comportada, né? Aqui também, mas essa ideia da gente ir pensando no visual também dos personagens. E vamos falar um pouquinho aqui das mulheres, né? Como as personagens femininas, elas se identificam, o público se identifica com as personagens. A gente via um tempo atrás que as histórias elas eram dominadas por princesas frágeis, que estavam sempre à espera de um príncipe encantado para salvá-las. Não, e só que hoje isso mudou um pouco, né? Hoje não faltam exemplos de heroínas, cientistas, filósofas, até mesmo princesas cuja prioridade não parece ser o casamento, que é o caso da Frozen. Essa mudança é muito positiva, pois colabora para a desconstrução de estereótipos, além de promover desde cedo o debate sobre a representatividade e igualdade de gênero. Então a gente vê, por exemplo, a Lisa, né, dos Simpsons, ela já era uma garota que tinha outros anseios, outros propósitos, ela sempre comentava isso em casa, né, que ela queria outras coisas. As meninas superpoderosas, então a gente vê esse movimento aí desde aí dos anos 2000 e agora a gente já avançou bastante. Então, por exemplo, se a gente pegar a ideia do Toy Story, essa daqui é a Beth, né? No primeiro Toy Story, como que ela era? Toda fofinha, aquele vestidão, lembra? Aquele vestidão bem bem de princesa, né? E tudo mais. E agora no Toy Story 4, ela já mais empoderada, liberta, né? Ela vive sozinha, sem uma criança, né? Para brincar, para cuidar dela. Então ela já tem uma outra característica de roupa também. Então a gente começa a perceber bastante essa ideia das antiprincesas, que são também inspiradas em mulheres reais, né? Surgiram com muita força no momento de empoderamento feminino. São heroínas com características de coragem que vão em busca dos seus objetivos. A gente tem a Valente, a Moana, né? Pensando aí nas princesas da Disney, a Mulan. E eu coloquei uma imagem aqui da Frida que eu acho bem interessante. A Frida é uma artista, né? Uma artista mexicana, bem conhecida. Qualquer dia até conto para vocês com mais detalhes a história da Frida, que é muito interessante. Mas ela foi uma das primeiras mulheres artistas, né? As mulheres, na época da Frida, ali 1940, 1950, ela sofria bastante, né? Esse preconceito. E a Frida foi ali com muita coragem, buscando o seu espaço. Então, a gente vê hoje até, por exemplo, livros infantis contando as histórias dessas mulheres reais, né? Que
estão caracterizadas aí na ideia das antiprincesas. Bom, agora a gente vai partir para falar um pouquinho de vestuário, tá? A gente vai perceber o quanto que as roupas, elas são importantes para você compor um personagem. Então, fala muito da personalidade dele, o tipo de roupa, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, a turma do Chaves, você vai ver que as características, né? O Chaves, ele, por ser uma criança de rua, ele já se veste totalmente diferente do Kiko, que é um menino. Ai, desculpa, amores. No meio da gravação aqui eu tive que espirrar. Mas o que acontece? O Kiko, ele é um menino mais engomadinho, né? Vamos dizer assim, todo filhinho da mamãe, então ele já tem uma roupinha diferente. A dona Florinda, para demonstrar uma dona de casa, o figurino dela é avental, né? Vestido, avental. Tem uma coisa que era muito comum nessa época da criação do seriado, na década de 80, que não tinha muito babyliss, né, para fazer o cabelo e tal, e as mulheres usavam esses bobs aí na cabeça. Então, a caracterizar bem uma coisa de periferia, né, e o papel dela de dona de casa, esse estereótipo mesmo. Então, acontece bastante de a gente perceber que o vestuário ele influencia bastante. E também pode ter as variações do personagem. Se a gente pegar aqui a Princesa da Hora da Aventura, a gente vai ver em vários momentos diferentes, tá vendo? São as versões do personagem. Isso também é bem interessante, porque pode ir mostrando a evolução da idade e uma série de coisas também no vestuário. Essa é a versão feminina do Finn, né? Eu acho bem interessante, bem engraçado. Então a gente pode ir pensando no vestuário, se você vai pensar num personagem com características mais humanas, se ele vai ser mais tímido, mais fechado, se ele vai ter um estilo mais punk, bad boy, ou vai ser um personagem no teen, um personagem adolescente, jovem, num estilo mais básico. As meninas a mesma coisa, se vai ser mais tímida ou se vai ser mais moleca, mais brincalhona, e você vai tentar caracterizar isso a partir das roupas, tá? Então tem alguns exemplos aqui para vocês irem pensando nessas ideias de caracterização de roupa, tá? E também a gente vai falar agora de classe, raça e habilidade. Quem de vocês tiver mais contato com RPG, com jogos de RPG, vai entender bastante aqui a nossa aula hoje, porque a gente vai fazer esse resumão aí de classe, raça e habilidades. É importante vocês saberem, quem não tem aí muito esses contatos, né, com RPG, conseguir entender um pouquinho quando a gente fala de raça de personagem, tá? Em histórias de ficção, a divisão em raças dos personagens. As raças são grupos de seres diferentes que convivem no mesmo mundo e geralmente apresentam uma forma humana, tá? Alguma característica humana. Isso daí é o básico do personagem, mesmo quando a gente tem um personagem animal, a gente já falou bastante sobre isso, ele sempre vai ter as características humanas. Mesmo um personagem objeto, lembra aquele exercício da pareidolia e tal? Ali vocês usaram objetos para fazer personagem e você vai ver o quanto que é interessante que todos eles têm essas características humanas, tá? Esse é o principal aí para a gente chamar de personagem. Então a gente tem os humanos, a gente tem elfos, por exemplo, meio-elfos, anões, orques, os halflings, que são os hobbits, os meio-anões, os meio-dracônicos. Então, assim, existem diversos trolls, né? Existem diversas raças. É claro que a gente não precisa saber tudo isso, né? Porque... Mas o bom é saber que existe, né? Então, por exemplo, tem aí, ó, o jogo World of Warcraft. A gente tem as diversas raças dos personagens. E tem isso muito baseado naquela ideia de seres híbridos. Lembra que a gente falou sobre isso quando eu estava explicando para vocês lá aquela ideia dos personagens, né? Bem no comecinho do ano, quando a gente falou da pareidolia. Essa ideia da gente ver as diferentes raças, e é muito comum também o cruzamento dessas raças para nascer alguns seres híbridos. Então, a gente está pensando nisso
para um personagem de mundo fantástico, tá? A gente vai começar a falar sobre a ideia agora de mundos diferentes. Então, você pode criar um personagem para o nosso mundo aqui, o nosso mais parecido com o nosso, um mundo mais real, ou às vezes no passado ou no futuro, mas muito baseado no nosso mundo, ou você pode criar um mundo totalmente fantástico e ter esses seres fantásticos, vamos dizer assim, tá? Fantástico no sentido de fantasia, de fantasioso. Então é comum a gente ver esses seres híbridos. E acontece muitas variações, né, nas narrativas e tudo mais. Porque depende do autor, às vezes ele coloca algumas raças e alguns seres de formas diferentes. Então eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, os Trolls, que aparecem como criaturas gigantescas e quase irracionais nas obras da autora do Harry Potter, a J.K. Rowling, e do Tolkien também. Porém, os Trolls aparecem diferentes no universo de Dungeons and Dragons, no D&D, né? São totalmente diferentes os Trolls. Então, assim, não tem esses seres fantásticos, dependendo do autor, ele coloca algumas características, tá? Nos universos da Tibia, por exemplo, a raça de baixo intelecto e pouca habilidade linguística, além de ser considerados péssimos lutadores. E no Warcraft, a mais antiga da raça de Aeroth, aliada à Horda, enfim. O que isso quer dizer? Quer dizer que, dependendo do autor, ele coloca algumas características diferentes para aquilo que a gente conhece, uma raça mais conhecida como os Trolls, por exemplo. Então, vamos supor que você vai criar uma história e você vai usar os Trolls, você tem essa certa liberdade de criação, né? Quando você cria Mundo Fantástico, você tem essa liberdade de colocar características específicas para os personagens, para as raças, enfim. A história é sua e você vai fazer o que você quiser. É claro que se você encaixar a sua história numa raça e classificação de personagem mais conhecida, pode ser que as pessoas entendam melhor e mais rápido, tá? O que é um RPG? Chama Role Playing Games, tá? É um jogo que é baseado em história. É baseado num roteiro, tá? E um método comum para arbitrar as capacidades de diferentes personagens do jogo é atribuir a cada uma classe de personagens. Uma classe de personagem agrega várias habilidades e aptidões, e pode também detalhar aspectos de fundo e posição social, impor alguma restrição de comportamento. Então, você classifica os personagens, tem algumas classificações que são mais conhecidas, né? Uma classe de personagem, ela agrega várias habilidades e aptidões, pode detalhar essa ideia aí da posição social, tudo mais. Então, por exemplo, olha só, vamos olhar essas aqui. As classes podem ser consideradas também para representar arquétipos ou algumas carreiras específicas. O aventureiro, por exemplo, olha lá, o primeiro que está aqui, ó. O aventureiro. A gente tem o quê? Algumas vantagens. Ele acha, nesse jogo, né? Ele acha mais produtos, mais itens, tá vendo? Ó, uso grátis de hotel, bônus da Batalha do Forte. Se você escolher o pistoleiro, por exemplo. Velocidade, motivação para duelo, recompensa de duelo. Ah, o trabalhador. Experiência de trabalho, taxas bancárias, construção na cidade. O personagem soldado. Pontos de saúde, bônus de táticas, bônus de batalha do forte. Então, tudo que a gente vem aprendendo aí sobre tipo de personagem, quando eu falei para vocês de ter estereótipo, esse é um exemplo bem interessante. Porque você coloca aquilo que está na imaginação das pessoas. A gente usa o imaginário coletivo. Tá? Essa é uma palavra interessante para vocês pensarem. Imaginário coletivo. Como que a maioria das pessoas enxerga determinada profissão ou determinada classe. E aí você pode pensar nisso para colocar habilidades no seu personagem, características físicas, roupa, enfim, tá? Tudo. Então a gente vê bastante isso aqui, ó, nesse exemplo. Quando a gente fala de classe, por exemplo, eu peguei um exemplo bem específico aqui, que é o Paladino, que é uma classe de personagem típica de cenário de fantasia medieval. Paladinos, eles são campeões da justiça, bondade e lealdade. Possuem habilidades de combate, como um guerreiro, prestam a devoção a um deus ou deuses, né? Obtendo assim poder para lançar magias. O paladino é um guerreiro santo que promove o bem. Então eu peguei aqui o exemplo de Tales of Wind
mas a gente vai ver essa ideia do paladino em outros tipos de jogos. Eu já vi, por exemplo, o paladino ser considerado como se fosse um sacerdote, sabe? Uma ideia bem assim de personagem mais religioso, né? Com essa coisa de poder dos deuses e tudo mais. Então, é interessante essa ideia de vocês irem pensando, ou pelo menos conhecer, quem não tem essa familiaridade com esse tipo de jogo, de RPG, conhecer o que seria uma classe de personagem para quando você ouvir esse termo também não ficar totalmente perdido. O clérigo é muitas vezes chamado de bispo. Então a gente tem aqui o paladino e o clérigo, que são parecidos, mas são diferentes, são parecidos, porque tem essa ideia aí de ser sacerdote, como eu tinha até falado lá do clérigo, né, do paladino, que o paladino mais guerreiro, né? E o clérigo tem essa ideia mais de sacerdote também, por exemplo, tem o poder de expulsar mortos-vivos, da mesma maneira que pode invocar e controlar para realizar os seus objetivos, ele também possui o poder de curar ferimentos facilmente, apenas com a sua fé, da mesma forma que ele pode causar ferimentos e doenças com o mesmo método. Então, é uma ideia, né, para vocês irem pensando, vou criar um personagem, que tipo de papel ele vai representar numa história. A gente vai começar a juntar agora, pessoal, nesse quarto bimestre, o que a gente vem aprendendo de construção do personagem só do visual, né? Linhas, formas, cores, e agora a gente vai começar a pensar em personalidade, pensar numa história para ele, tá? Esse que é o nosso caminho. O Berserker, plural para Berserker, foram ferozes guerreiros nórdicos que estão relacionados a um culto específico do deus Odin. Eles despertavam uma fúria incontrolável antes de qualquer batalha. Então, claro que você não precisa exatamente saber esses termos, como eu falei para vocês aqui, é de um jogo específico, mas a gente consegue ver esse tipo de termo para classificar personagens baseados também em histórias. Então, se você pegar mitologia grega, mitologia nórdica, outros tipos de mitologias, né? Mitologia egípcia. Então, a gente vai ver essa classificação. Tem as classes básicas, né? Guerreiro, mago, ladrão, que é o ladino, né? Também chamado de ladino. O clérigo ou sacerdote. Outras classes comuns também é o que a gente chama de bárbaro, bardo, bruxo, cavaleiro da morte, que é o anti-paladino, druida, feiticeiro, monge, paladino, ranger, que aí é mais patrulheiro, caçador ou xamã. Percebe que todas essas palavras elas estão ligadas muito a essa ideia da mitologia, tá? Então quem gosta aí de mitologia vai perceber que essas classes elas estão muito ligadas a isso. Outras classes, por exemplo, alquimista, cavaleiro. O site que eu peguei essas referências foi as classes aí do Tales of Wind. Mas a ideia é essa, vocês irem pensando no tipo de personagem também que vocês vão criar, se ele se encaixa em alguma dessas classes. Que tipo de história. Por exemplo, o Diablo tem muito, né? Essa ideia das classes. Então, por exemplo, você vê aqui o Bárbaro, Caçador de Demônios, Monge, que pode ser chamado Clérigo, Feiticeiro, Arcanista. E aí a gente vai ver que existe também uma evolução de classe, você vai juntando no decorrer da história, vai mudando, né? Pode acontecer. Às vezes eles fazem até em fluxograma. O que é um fluxograma? É você separar em categorias, tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, o número 1, aí ele pode virar aqui, ó. Vai se dividindo, tá vendo? Em categorias, parece uma árvore genealógica. As classes do Ragnarok Mobile, todos os personagens iniciam como aprendiz até atingirem o nível 10 e completar a quest para escolher a classe principal. Então começa como sempre como aprendiz, aí já são níveis, tá vendo? Aí depois passa para espadachim, de espadachim para cavaleiro e depois para lorde. Então você pode ir usando também essas classificações, tá? De classe de personagem. Aqui eu coloquei um outro slide também com outras classes, tá vendo?
Apesar de estar aqui em inglês, a gente consegue identificar vários nomes samurais, ninjas, bardos, dançarinos, tá vendo? Mímicos, cavaleiros da noite, tá vendo? Ladrões, oracle, que são os mystics, que são essa espécie de feiticeiros, tá? Knight aqui, ó, que significa faca, que são os espadachins, arqueiros, tá vendo? Ó? Magos. Então, assim, gente, tem várias formas de você fazer essa classificação. Então, vamos pensar num resumão aqui, tá? Esses elementos de construção do personagem. Quais são esses elementos? O que a gente aprendeu até agora? Cor, pose, expressão, proporção, arquétipos e vestuário. Vamos dar uma revisitada aqui. No desenvolvimento de personagem, um dos pontos principais é a criação das características físicas. Entretanto, na aparência já devem estar embutidas características psicológicas e de personalidade. Então, a gente já falou bastante sobre isso. No desenho do personagem, já tem que dizer se ele vai ser mais forte, se ele é mais bravo, se ele é mais feliz, se ele é mais... Então, independentemente da classe. Por isso que eu escolhi esses dois desenhos aqui, para mostrar que quando a gente fala de personagem, às vezes vem muito na cabeça de vocês só o personagem de figura humana, né? Assim, com forma humana. Mas olha que interessante a gente ver nesses dois personagens, no desenho deles, essa característica já da personalidade deles, né? Apesar do Sullivan ser um monstro e tal, o olhar dele, o sorriso, a própria postura do corpo, os ombros mais caídos, mostram que ele é um personagem mais amigável, né? Então, é interessante. As cores, a gente viu esse estudo das cores que possuem significados, super importante para a caracterização de um personagem. Cores quentes, né, como vermelho, amarelo, laranja, rosa, seguindo a teoria da psicologia das cores, transmitem emoções intensas, né, como paixão, violência, loucura, excitação, vingança. As cores quentes e as cores frias trazem mais essa ideia de tristeza, de paz, tranquilidade também. Pose, a gente falou de pose. Então, essa pose do Mickey de todo feliz, como ele é um líder ali também na turma dele, né? Ele tá bem nessa postura aí de liderança, como se fosse uma ideia de apresentação, como se ele estivesse ali apresentando. Se fosse uma peça de teatro, ele seria aquele que estaria apresentando a peça. Um líder, né? Uma posição de líder, essa pose dele também de líder, de feliz. E tem as expressões, a gente falou bastante das expressões de rosto, né? Que ajudam a colocar em evidência o estado de espírito do personagem, também através do desenho. Proporção e fatores de personalidade, que a proporção é uma ferramenta super importante, então olhos grandes, sobrancelha grande ou boca pequena. E a nossa próxima atividade vai ser você desenvolver um personagem do sexo oposto ao seu, usando variações de proporção para demonstrar personalidade. Aqui vocês vão ficar livre para criar, pode criar o que vocês quiserem. O ideal é que você faça um resumo, né, desse personagem com o nome, algumas características dele para juntar no desenho. Então você vai fazer no caderno o personagem e depois ali um textinho pequeno para descrever, colocar o nome dele e um pouco das características dele. Aqui a gente fez esse primeiro exercício de criação do mascote, né? Agora a gente está criando esse personagem. Você pode fazer o seguinte exercício. Esse personagem, às vezes, não precisa ter a ver com o mascote que você já fez, tá? Então, se você for fazer um personagem completamente diferente agora para aquele mascote, vai pensando em fazer um mascote para ele. Porque a nossa atividade de final de ano vai ser você criar um personagem, junto ele vai ter um mascote e ele vai ter uma história, tá? Então, você já pode ir pensando nisso, que essa vai ser a nossa grande atividade para o final do ano. Aqui, nessa atividade intermediária de criação de personagem, depois você pode aprimorar ele lá na frente, tá? Lá para o final do bimestre. Por enquanto, eu quero só que você pense nesse personagem do sexo oposto ao seu. Aí lá na frente, se você for fazer um outro personagem, por exemplo, se você for garoto e for fazer um personagem garoto, aí você pode fazer mais lá na frente, tá? Aqui eu tô trazendo um desafio, um pequeno desafio, porque é muito comum
a gente vê as meninas criando personagens femininos e os meninos criando personagens masculinos. Aqui eu quero colocar esse desafio para vocês criarem do sexo oposto. Aí lá na frente, claro, você pode mudar isso e para fazer o personagem que você quiser, tá? Então, a gente fica por aqui, tá? Nessa nossa parte da aula de classificação de personagem. E para a próxima aula a gente vai começar a falar de cenário, tá bom? Beijo, amores!